Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Métodos Quantitativos de Gestão. E o tema da aula de hoje é decisões de investimento com fluxos de caixa dependentes. Mas o que é isso? Vamos direto ao ponto, Vamos para os nossos objetivos aqui, Então, encontrar o desvio padrão do NPV com fluxos de caixa moderadamente correlacionados. Ou seja, fluxos de caixa que interferem um no outro, que influenciam um no outro. Então, o resultado de um ano, Então, por exemplo, há uma previsão de determinado fluxo de caixa. De repente, ele saiu menor do que o esperado. O fluxo de caixa saiu negativo ou saiu pequeno. Ou seja, esse resultado pode influenciar no resultado seguinte. Ou seja, eles são correlacionados, eles não são independentes como no outro módulo, na outra aula. Então, essa é a ideia por trás. Então, nós vamos encontrar o NPV para esse tipo de fluxo de caixa. E aí tem uma diferença na forma como a gente trata os dados. Ok? Vocês já vão ver com mais calma. Vamos, de novo, calcular o coeficiente de variação, não muda muito. E a ideia é exatamente considerar o realismo em que uma situação, um resultado de um ano influencia no ano seguinte e assim sucessivamente. É mais provável que isso aconteça, é mais real. Um fluxo de caixa contamine o resultado do ano seguinte, porque tem tudo a ver com desempenho econômico, com uma frustração da demanda e, portanto, da receita, e aí o resultado pode ser diferente e influenciar em cadeia os resultados subsequentes. Ok? Bom, retomando, retomando o cálculo aqui do valor presente líquido, tem um resultado aqui de 70 mil, na verdade, um investimento inicial de 70 mil, taxa de juros de 12%, ok? Então eu tenho 4 combinações diferentes, São 4 combinações que nós já tínhamos, trabalhado com elas, e aí como é que fica, Para a combinação 1, nós tínhamos o resultado, fluxo de caixa 1, 50 mil, fluxo de caixa 2, 60 mil. Investimento inicial menos 70 mil, é só aplicar a fórmula do NPV, Então, menos 70 mil, investimento inicial, mais 50 mil sobre 1,12, o 12 representa a taxa de juros, mais 60 mil, que é o segundo fluxo de caixa, sobre 1,12 ao quadrado, resultado 22.474,50. Ok? Pode calcular no braço, mas pode usar o macete da calculadora financeira também. Ok? Sai bem facinho, bem rápido. E aí os resultados para as outras demais combinações, ok? É só alterar os valores dos fluxos de caixa e cada combinação tem o quê? Tem um resultado possível de valor presente líquido, o nosso NPV. Anteriormente nós também havíamos calculado o NPV esperado, não é? Então, aquele primeiro resultado de 22.474,50 tinha uma probabilidade de ocorrer de 36%. Então eu ponderei o resultado pela probabilidade e fiz isso com os demais. Ponderando, média ponderada para calcular o NPV esperado e deu 19 mil. 19.221,90. Bom, se temos o NPV esperado para cada cenário mais a sua média, podemos calcular o seu desvio padrão. Uma fórmula que nós já conhecemos aí também, gente? Essa fórmula do desvio padrão, que está aí, está aqui embaixo, que a gente já cansou de vê-la, Então vamos ver como é que fica o resultado? De novo, montando aquela tabela que nós já montamos, A gente montou no Excel em outra aula, passo a passo. Então, cada coluna representando o quê? Uma etapa da fórmula, Probabilidade, todos os NPVs estão ali, depois os desvios, depois o quadrado dos desvios e, por fim, a última coluna, as probabilidades vezes o quadrado do desvio, somatória ali embaixo, 77.742, 472,60, na verdade 77 milhões, 742.472,60. E aí, tira a raiz disso, nós temos 8.817,20. Ok, pessoal? Então, o passo a passo é o mesmo de sempre, Vocês reparem que a gente está aplicando várias ferramentas que nós já temos, que nós vimos nas sessões anteriores, para situações diferentes. Ok?
Então, qualquer dúvida, dá uma olhadinha ali, dá uma revisada e tem uma aula que eu explico direitinho como montar essa tabela no passo a passo. Então, temos esse resultado aí. E aí, o que significa? Né? Significa que nós temos um desvio padrão de 8.817 para um resultado provável do NPV de 19.221,90. O coeficiente de variação é de 0,46 ou 46%. Interpretação. O desvio padrão representa 46% da média dos NPVs estimados. Com fluxos de caixa correlacionados, o grau de risco aumenta. Vocês viram, o desvio padrão dá diferente, porque estão correlacionados já com probabilidades combinadas, né? Nós correlacionamos os resultados dos fluxos de caixa. Então, se sai um resultado ruim, ele impacta no seguinte, e aí você tem um risco de perda maior. Agora, se o resultado ocorreu de maneira positiva e influencia no momento seguinte, a probabilidade de um resultado positivo é maior. O que isso significa? Maior risco, né, gente? Maior variabilidade do que no caso de fluxos de caixa independentes. Tudo bem, pessoal? Então é isso, né? Eu acabei de falar, mas só para fechar, para cada probabilidade combinada, ou seja, combinação de cenários, podemos encontrar um NPV. Ok? Então, lembrando o conceito de probabilidade combinada, é bem importante para nós aqui. Com os 4 possíveis NPVs, podemos calcular o NPV médio esperado. Seria o segundo passo. Com isso, calculando o desvio padrão e o CV, coeficiente de variação. Em geral, os fluxos de caixa relacionam-se entre si, mas dificilmente em um grau elevado, né? Uma correlação que não é igual a 1, igual a mais 1, como nós vimos lá na aula de correlação. Algum grau de correlação, sem dúvida, eles têm, né? É mais realista utilizar esta hipótese. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês não tenham tido dúvidas. Se tiveram, revejam, refaçam os cálculos, acompanhem o nosso material didático, tudo bem? E, enfim, espero que vocês tenham aprendido aí e vejo vocês na próxima aula. Obrigado!